Fala, meu caro cidadão de bem. É inevitável que hoje estejamos apreensivos com a eleição norte-americana. Pois é, já começou a apuração, alguns estados já deram resultado, a primeira urna deu empate, o Trump venceu numa outra e o negócio está andando. Afinal, eles estão preocupados com isso? A esquerda brasileira está preocupada com isso? Tá desesperadinha, desesperadinha. E nós vamos falar sobre isso aqui. Vamos expor para vocês um ponto sobre essas eleições do Donald Trump. Tem também eleição aqui no Brasil. É, meu amigo, não acabou não. Agora o foco é na Câmara dos Deputados e no Senado. E parece que a coisa aqui já está resolvida. Vou explicar tudo isso para vocês nesse editorial. E tem escândalo aí, apurado aí, que foi lançado na imprensa também, que atinge o governo Lula. Também teve um lance aí, tá? Você sabia que uma certa pessoa que está no governo, né, eu não vou citar nomes, foi trocado por uma inteligência artificial? É, isso veio à tona e a pessoa confessou, contou que realmente foi uma inteligência artificial e que o vídeo era falso. Vamos entender o que está acontecendo? Bora lá. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Isso é muito importante, ajuda bastante o canal a crescer. Se você também não fez o download do livro aí, 20 regras para a vida, persuasão política, está disponível. Eu estou tentando organizar o livro dos leilões para vocês, mas aqui no Uruguai ficou um pouco conturbado, viagem, roteiro, atendimento de cliente. Hoje atendi 2 clientes que são seguidores do canal, estiveram comigo aqui, foi um prazer enorme estar com eles, pode ter certeza disso. Mas vamos lá, bora entender o que está acontecendo no Brasilzão abençoado. Vem comigo. Trump vence no Arizona, um dos estados-chave que pode definir a eleição. Pois é, a galera tá desesperadinha, desesperada. O Trump chegou para vencer. Só que as projeções até agora eram de que a Kamala tinha subido, que ela estava melhor, mas confiar na mídia e na imprensa é difícil, né? Não dá para acreditar. Matéria do Conexão Política. Após meses projetando Kamala, a imprensa admite que o Trump é favorito na disputa. Então, estão desesperadinhos, né? Após meses de projeções que posicionavam a Kamala Harris, né, a Dilma II, como a principal candidata nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, a imprensa brasileira e internacional começou a reconhecer nessa terça-feira, dia 5, data oficial das eleições, Donald Trump como verdadeiro favorito do eleitorado americano. Se as pesquisas se confirmarem, Trump poderá emergir como o grande vencedor da disputa. Até este ponto, a narrativa predominante nos meios de comunicação focou na liderança da Kamala Harris e anteriormente na de Joe Biden. Mesmo após a desistência de Biden, ele ainda era amplamente visto como um candidato com boas chances. Pois é a boa e velha imprensa sendo a boa e velha imprensa. Sacana, canalha, mau caráter, como sempre foi. Como sempre foi. Não mudou nada, né? Então, o que a gente mais vê são esses órgãos de pesquisa, de divulgação, sempre tendencioso para left, sempre para o lado esquerdo, não é isso? Então, é uma turminha que a gente não pode, sem sombra de dúvidas, botar credibilidade nessa galera, né? Não dá para colocar credibilidade. Mas, enfim, o Estadão fez uma matéria, e aí eu já disse que não pode dar credibilidade, não podemos dar credibilidade mesmo, né? Como Trump e sua campanha se preparam para contestar os resultados da eleição dos Estados Unidos. Contestar? Mas assim, as projeções agora mostram que ele vai vencer. Como assim ele está se preparando para contestar? Alguma coisa deste discurso não está batendo. Matéria do Estadão. O ex-presidente Donald Trump e seus aliados estão implementando uma estratégia de fim de campanha que se baseia muito no manual subversivo que ele usou para contestar sua derrota há 4 anos. Dessa vez, no entanto, ele está contando com esforços de grupos externos, construídos com base na falsa noção de que uma eleição seria roubada. Então é só uma falsa noção de que a eleição pode ser roubada, né? Segundo o jornal. Trump, e aí ninguém vai acreditar nisso, né? Alega que os democratas, ou melhor, alega que a esquerda é um bando de trapaceiro, enquanto seus aliados, em estados campo de batalha, estão trabalhando bastante, né? E relatos distorcem
distorcidos de contratempos com as urnas para reforçar a narrativa de fraude generalizada. Ou seja, segundo eles aqui, o Trump está usando um monte de narrativa, que as urnas estão demorando a chegar e tal. Cara, é difícil, porque o governo Biden é quem tem, né, o FBI ao seu favor. Vamos entender que o FBI acabou de dizer uma coisa pra gente. O FBI e outras agências alertam sobre a interferência nas eleições dos Estados Unidos. Vai falar que o FBI está fazendo fake news também, Mona? Hein, ô Estadão? Também vai dizer que o FBI está fazendo uma fake news agora? O gabinete do diretor de inteligência nacional, o Departamento Federal de Investigação e a Agência de Segurança Cibernética, ou seja, 3 órgãos, tá? 3 órgãos, divulgaram na segunda-feira que têm observado adversários estrangeiros, particularmente a Rússia, durante as eleições nos Estados Unidos, realizadas nesta terça-feira. As 3 agências fizeram uma declaração conjunta na qual destacam a observação de interferências estrangeiras que podem causar e conduzir operações de influência adicionais destinadas a minar a confiança pública na integridade das eleições dos Estados Unidos e atiçar divisões entre os americanos. O que está acontecendo? Essas agências estrangeiras que estão fazendo aí ações moderadas para minar a confiabilidade lá nos Estados Unidos. De acordo com a declaração, a Rússia é considerada a ameaça mais ativa. As agências alertam que indivíduos influentes ligados ao país estão criando vídeos e artigos falsos para prejudicar as eleições dos Estados Unidos, além de incitar medo nos eleitores sobre o processo eleitoral e induzir os americanos à violência. Além da Rússia, eles citaram a atuação do Irã, classificado como país como uma ameaça significativa de influência estrangeira para as eleições dos Estados Unidos. Conforme observado, em uma atualização anterior, avaliamos que o Irã conduziu atividades cibernéticas maliciosas para comprometer a campanha do ex-presidente Donald Trump, informou a nota. Oi? Então quer dizer que o FBI falou, estão querendo comprometer a campanha do Trump. A Rússia está querendo, o Irã está querendo, vários estados anti-Israel estão querendo derrubar o Trump. E aí vem o Estadão querer dizer que não, as eleições não serão roubadas se a Kamala ganhar. Agora, se o Trump ganhar, aí talvez, né? Cara, é o próprio FBI aqui falando que lá tem coisa errada acontecendo. É o próprio FBI informando aqui para todos que, sem sombra de dúvidas, há interferência russa, do Irã, e aí não vamos nem citar a China, né? Vamos nem citar a China. A China, o que ela mais quer é o fraco do Biden ou a Dilma Kamala Harris, agora no poder. É só isso. O Vinícius Carrion fez até uma publicação. Ele escreveu o seguinte: o Padilha, que é o ministro do Lula, disse: se Trump quiser retalhar o governo Lula, quem perde é ele. Em entrevista à coluna, ministro Alexandre Padilha minimiza o impacto para o governo Lula de eventual vitória de Trump nas eleições americanas. É sério que ele disse isso mesmo? E quem vai perder é o Trump se ele retaliar o Lula? Ah, para! O que o Lula é perto do Trump, perto dos Estados Unidos? O que o Brasil é perto dos Estados Unidos? Ah, beleza, vamos fazer sanção econômica. O que os Estados Unidos perdem em deixar negociar com o Brasil? Quantos países não querem vender? Dólar é moeda forte. O Brasil é essa porqueira que o Lula tá deixando. Esse real. Então, assim, é até insano, né? Pelo amor de Deus. É até difícil acreditar que um ministro do Lula... Não é não. É fácil acreditar. O ministro é do Lula. É difícil acreditar que ministros de Estado têm essa autonomia aí, né? Essa linha de raciocínio. Vamos lá, pessoal. Rola aí um discurso, né? Uma treta de que o Lula foi substituído por um clone ou por uma inteligência artificial. Só que, na verdade, não foi o Lula, foi o Alckmin. Meu irmão, descobriu porque ele mesmo veio a público e fez um vídeo falando que ele foi trocado por uma inteligência artificial. É mole ou que é mais? Só que é para dar golpe, tá? É uma inteligência artificial que foi utilizada para dar golpe e ele veio a público e falou que não se trata dele pedindo para liberar os dados da conta bancária. Caramba, pelo amor de Deus, vem cá. Já é tenso você cair num golpe.
Agora, se acreditar que o Alckmin está pedindo os dados da sua conta bancária e dá para o Alckmin ou para o Lula ou para o governo do PT a conta bancária, você mereceu cair num golpe. Cá entre nós. Amigas e amigos, peço a atenção de vocês para um golpe que está circulando nas redes sociais. Trata-se de um vídeo falso, manipulado com minha imagem, orientando o usuário a inserir dados pessoais em um site para verificar se ele foi beneficiado com a devolução de valores por meio do Banco Central. Esse vídeo, repito, é falso. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República já acionou a Polícia Federal e a Advocacia Geral da União e também as plataformas digitais a respeito dessa ação criminosa. Muito cuidado com o que vocês recebem via WhatsApp e redes sociais. Preste atenção se a postagem está no canal oficial do governo ou da minha própria conta oficial. Amiga... Cá entre nós, presta muita atenção para quem você entrega os seus dados. Imagina o Lula ou alguém ligado ao Lula como o Alckmin do governo Lula falando: passa a carteira. Não é isso. Passa os dados bancários. Ah, tá de sacanagem, né? Entregar os dados bancários para ele já é uma coisa muito grave. Ainda mais entregar os dados bancários, né? Por causa de um vídeo que está circulando na internet. Gente, vamos abrir os olhos, né? Mas ainda bem que a maioria que cai nesse tipo de golpe aí é da esquerda, né? Porque eu duvido muito que alguém da direita vai entregar os dados para o Alckmin, né? Eu não acredito muito. Vamos lá, pessoal. Mais um cenário aqui sobre a eleição no Congresso Nacional, sobre o Senado Federal. Pois é, matéria do CNN. Essa matéria é do dia 29. Por que eu estou recuperando ela? Vocês já vão entender. O Bolsonaro indica apoio do PL ao Alcolumbre e diz que a bancada definirá ainda sobre o Mota. Já declarou também apoio sobre o Mota. A bancada do partido no Senado e na Câmara ainda se reunirá na quarta-feira para definir quem apoiará as sucessões. Você está acompanhando tudo sobre política, não tá? Você está me assistindo aqui, não tá? Então vamos lá. Dizem que é um plano, uma estratégia, e eu estou tentando entender qual é esse plano e essa estratégia de colocar o Alcolumbre de volta. Vocês já esqueceram quem é o Alcolumbre? Que o Alcolumbre arquivou um monte de impeachment do Supremo Tribunal Federal. O Alcolumbre ferrou o Bolsonaro 4 anos, travando projetos que o Bolsonaro apresentava. Vocês esqueceram desse detalhe? Desse pequeno detalhe? Pois é, e agora vão apoiar o cara para o cara entrar lá, né? Então, o que tem? O PT já está apoiando o cara e o PL já está apoiando o cara. Esses dois juntos são cruciais para estar apoiando o Alcolumbre e para estar apoiando, né, sem sombra de dúvidas, o Hugo Mota também, para dar tanto para o PT, quanto para o Lira, quanto para o Pacheco, tudo alinhadinho, né? Então, isso é fato. Agora, o PT também fechou. O PT fecha apoio ao Alcolumbre para a presidência do Senado. A bancada deve ainda anunciar o posicionamento oficial, ou seja, o PT hoje bate o martelo de que o Alcolumbre será o candidato do PT. Em suma, né, tem o União Brasil, que é centrão, que queria o Elmar Nascimento. Será que ele não tinha chance com o apoio do PL? Tem que ser o Alcolumbre? Não é melhor tentar algo novo? Ah, mas Sandro, União Brasil tem ministério no governo Lula. Tem. Todos têm. Todos têm, né? E aí vamos lembrar que o próprio Alcolumbre, né? Então, assim, nós temos hoje o Bolsonaro com o PL e o PT com o Lula apoiando o Alcolumbre. Não é o bom para ninguém, nem para o Bolsonaro, nem para o Lula. E muito menos para o Brasil. Então, apoiar o Alcolumbre, cara, não sei se é a medida correta, não. Até porque o retrato nos diz que será mais do mesmo. Se você está chateado com o Pacheco, não estou feliz com o Pacheco, Sandro. Tá, não, beleza, se acostuma, porque é o Pacheco ao quadrado, ainda é pior do que o Pacheco, tá? Pacheco reafirma apoio ao Alcolumbre para a sucessão na presidência do Senado. O
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas Gerais, reafirmou seu apoio a Davi Alcolumbre, do União Brasil, para ser seu sucessor. O anúncio ocorreu nesta terça-feira em conversa com jornalistas. A minha posição é clara e já conhecida, de apoio ao ex-presidente Davi Alcolumbre, que me antecedeu, disse Pacheco. Acabou sendo interrompida a sua caminhada no Senado, porque não pode ser reconduzido naquele momento em função de uma interpretação do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não poderia ir de novo, né? E eu vou corrigir até um adendo aqui. Eu falei do Elmar Nascimento, do Hugo Mota, é sobre a Câmara dos Deputados e não sobre o Senado. No Senado, o Davi Alcolumbre é meio que unanimidade, tá? O Marcos Pontes se lançou candidato e tomou um pitaco do Costa Neto e do Bolsonaro. Tomou um chega pra lá do Bolsonaro, né? E do Costa Neto. Outro ponto. Estão te dizendo, olha, apoia, é porque é pelo PL da anistia, é para fazer anistia aos presos do 8 de janeiro, então calma que tudo vai ficar bem, é pelos presos do 8 de janeiro e pela anistia. Cara, não é, tá? Não é mesmo, o Hugo Mota já falou que é contra, fechou com o PT em troca de não apoiar a anistia, o Lewandowski aqui já falou também, o Lewandowski é ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro Lula hoje. O Lewandowski falou, ó, se aprovado, o PL da anistia pode ser revisto no STF, diz o Lewandowski. Então, indiscutivelmente, esse PL da anistia não vai andar. Não é a notícia que eu queria trazer para vocês. Vocês acham que eu não prefiro o oba-oba? Vocês acham que eu não prefiro chegar aqui e falar, oba, vai ter o PL da anistia amanhã, acabou esse autoritarismo, amanhã tá tudo bonito. Você acha que eu vou ficar fazendo vídeo aí, igual alguns canais aí fazem? Ai, o Xandão preso amanhã. Não, eu tô aqui para tratar com seriedade. A gente tá aqui para fazer análise política. O meu posicionamento é à direita, mas eu não sou o tipo de cara que vai chegar aqui. Não, o Bolsonaro sempre tem um plano, é um plano perfeito. Olha, o Alcolumbre é de direita. Para, não vou acreditar nisso, não vou te induzir a isso. Não faz parte do meu perfil, tá bom? Vamos lá, matéria da Revista Oeste. A Polícia Federal investiga banco com lastro falso de 8,5 bi operado por ex-procurador do Zé Dirceu. A Polícia Federal investiga a operação de um banco, operado por dirigente do Partido dos Trabalhadores de Brasília, que usa um documento falso do Tesouro Nacional como lastro de capital social. É o que aponta uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo. O que é isso? Lastro de capital, documento. Olha, você pode dar é uma espécie de garantia, esse lastro, né? O que você dá para garantir? Então, um cara que é um dos dirigentes do PT, lá do DF, foi pegar fazer uma negociação com o banco, né? E pegou 8,5 bilhões, né? Para poder operar no mercado. Esse cara já foi o procurador de Zé Dirceu. Quando ele foi dormir e ver o sol nascer quadrado, ele deixou esse cara responsável por fazer, né, as negociações do Zé Dirceu. E aí, isso é só uma mera coincidência, isso não tem nada a ver, tá? O cara ser do PT, um lastro falso, o valorzinho de 8,5 bilhões, só coincidência, né? Não tem nada a ver, não chama atenção de ninguém, na verdade. Como esse caso aqui. Olha esse absurdo, tá? Ministros se dizem aliviados, né, com o Zanin à frente de investigação sobre a corrupção no STJ. Aliviado, né? Aliviado. Pois é. Tenso, né? Aliviado é o Brasil, viu? É o povo brasileiro. Mas vamos lá. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, sob condição de anonimato, afirmaram ao site do UOL que se sentem aliviados com a transferência de investigação sobre suposta venda de sentenças na corte para o gabinete do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal. Tá, você não está entendendo o que é isso aqui, meu irmão? É o seguinte, um grupo de desembargadores do Mato Grosso do Sul estão sendo acusados de venda de sentença. Para você ter noção, só o lobista, que é o advogado que fazia os trâmites, levou aí na casa dos 19 milhões de reais, ou 79, é muita grana. Na casa dos milhões de reais, só o percentual do lobista. Então dá para você imaginar o quanto essa galerinha vendeu
a título de sentença. Negócio bom, viu? Negócio bom, venda de sentença, porque dá dinheiro. Só que, quando a gente começa a observar, tinha ministros do STJ que estariam envolvidos nesse caso também, segundo as mensagens que foram interceptadas no celular de um advogado que morreu. Tá, como é que tudo isso começou? Um advogado foi, queima de arquivo, deram azeitona preta para ele, mataram o cara, pegaram o celular do cara. A hora que viram, olha só, o cara tá negociando compra e venda de sentença. E aí, dizem as más línguas que tinha figurões do STJ envolvido no meio disso. E aí, dizem as más línguas, né? E quando eu falo más línguas, é a imprensa que tem uma língua podre do caramba, né? As más línguas da imprensa dizem que um nome do Supremo Tribunal Federal foi citado, tá? Foi citado, no caso das vendas de sentença. E aí agora, esse processo subiu para o Supremo Tribunal Federal. Está nas mãos do Cristiano Zanin. E esses ministros do STJ disseram que estão aliviados, né? Porque foi para a mão dele, entendeu? Então, assim, você consegue imaginar como vai terminar esse processo? Você consegue mentalizar na sua cabecinha aí, não, esse processo vai terminar naquela guloseima arredondada, com muita massa que os italianos gostam, cheio de mussarela, pepperoni por cima, que se chama pizza. Não vai acabar em pizza. Não tem jeito. Entenderam? Então, vai acabar em pizza. Com toda certeza. Tá bom? Pessoal, encerra aqui. Se você ficou até o final, deixa nos comentários que eu fiquei até o final. Hoje eu quero mandar um abraço muito grande para o Marcelo e para a esposa dele, que vieram aqui me encontrar em Montevidéu, né? A gente acabou almoçando juntos aqui hoje, né? Foi um papo muito legal e a gente falou muito sobre política aqui, foi muito interessante, tá? Saíram lá do estado de São Paulo para vir aqui. Eu quero mandar um abraço para eles e falar que são pessoas maravilhosas, todas que eu conheço que fazem parte do canal, são verdadeiros amigos, tá bom? Grande abraço, pessoal, fica com Deus e eu vejo vocês amanhã de manhã no próximo editorial. Abraço.